Olá, paz do Senhor, tudo bom? Hoje nós temos história e a história de hoje é chamada Gideão e os 300 homens. Então nós vamos ler no livro de Juízes, capítulo 7, a história de Gideão, que é uma história muito linda, gente, muito interessante, porque nós vamos ver o poder de Deus na vida de quem obedece. Vamos lá? O povo de Israel, eles tinham pecado contra Deus, né? E aí, os inimigos do povo de Deus invadiu o lugar onde eles moravam e roubava eles. Então, eram os midianitas. E aí, assim, eles plantavam, o povo de Deus plantavam. E quando eles iam colher, os midianitas vinham e roubavam tudo deles. Então, eles não sabiam mais o que fazer. Meu Deus, e agora? A gente vai ficar sem comida? Porque esses inimigos vêm roubar a gente aqui, esse povo, eles eram muito malvados, gente, os midianitas, eram muito malvados mesmo. Eles não estavam nem aí para as pessoas. E aí, eles começaram a clamar de novo: Senhor, perdoa a gente pecou, Senhor, tem misericórdia, né? Orava, porque nós temos que se humilhar na presença do Senhor. Todos nós somos pecadores. Não é só o povo de Israel que pecava. A gente também peca, tá bom? Então, Deus se agrada quando a gente confessa o nosso pecado. Olha, Senhor, eu pequei, eu menti, eu peguei dinheiro escondido na bolsa da mamãe, eu peguei um brinquedo escondido do meu primo, do meu colega. Me perdoa. Deus se agrada quando a gente confessa. Se você tiver a oportunidade de devolver o brinquedo, o objeto que você pegou, você devolve. Não precisa ficar com vergonha. Porque a Bíblia fala, bem-aventurado aquele que se humilha. Então o povo de Israel começou a se humilhar, pedindo perdão, pedindo ajuda, né? Aqui no capítulo 6, versículo 7, capítulo 6, versículo 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Por quê? Porque eles plantavam, aí quando ia colher, via os inimigos e roubava eles. Aí eles ficavam passando fome, né? Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse assim: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os ali expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. O Senhor estava repreendendo eles. Por que o Senhor repreendeu? Deus cobravam, porque eles não estavam dando ouvido à voz do Senhor. Mas eles, mesmo assim, eles se arrependeram, né? Eles pediram perdão. E aí Deus enviou um anjo para falar com alguém. Deus escolheu alguém, porque Deus sempre escolhe alguém que teme a Ele. Deus não vai escolher uma pessoa que é rebelde, que Deus fala e a pessoa não ouve, né? E Deus escolheu alguém. Ele olhou e viu que tinha alguém ali, né? Deus foi falar com Gideão. Gideão estava escondido num lugar que ele tinha conseguido colher trigo, né? E estava escondido, trabalhando ali naquele trigo para poder fazer pão, né? E era escondido, porque se os inimigos do Senhor vissem ele com o trigo ali, eles iam roubar. Aí o anjo chegou perto de Gideão e falou assim: O Senhor é contigo, varão valoroso. Aí Gideão falou assim: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso aconteceu com a gente?
e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez subir o Senhor da terra do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Ou seja, ele estava falando assim, o Senhor fez tantas coisas, né, na terra do Egito, na época dos avós de Gideão, dos bisavós, né? Gideão não era nascido nessa época, quando Deus tirou o povo do Egito, né? Eram os bisavós dele, os tataravós. Então ele só ouviu falar da história, né? Sabe as histórias que a sua mãe conta, da sua avó, da sua bisavó? Você não viveu, mas você sabe porque sua mãe contou. Então a mãe de Gideão, os pais de Gideão contavam para ele: olha, filho, Deus fez muitas maravilhas quando o povo estava preso no Egito, a sua tataravó. E aí Deus tirou eles de lá e abriu o mar vermelho e mandou as pragas, eram 10 pragas. Contava a história para eles, entendeu? Aí Gideão estava falando: cadê aquele Deus poderoso? Agora o Senhor nos abandonou e tal, né? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aí, em vez de ele ficar feliz, ele falou assim: ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Ele estava se achando indigno. Ele estava se achando menor, né? Porque ele não tinha formação, estrutura. Ele era pobre, né? Gideão era pobre. As famílias ali daquele lugar eram pobres por causa dos inimigos que roubavam tudo deles. Sabe quando... Imagina assim, que aqui, por exemplo, aqui na região onde você mora, no caso eu moro aqui em Santo André, os inimigos invadem aqui e entram na casa das pessoas e roubam tudo dos armários, da geladeira, tudo. Aí todo mundo vai ficar sem comida, certo? Aí eles vão entrar nos mercados, nos supermercados, nos açougues, né? E eles vão roubar tudo. Então não vai ter onde comprar. Por mais que tenha o dinheiro, mas não tem onde comprar. Era assim no tempo de Gideão, porque os inimigos pegavam tudo. Tanto que ele estava mexendo no trigo escondido dentro de um lugar que os inimigos nunca iam imaginar, né? Porque o pouquinho de trigo que ele havia conseguido, ele tinha que fazer pão dali, né? Bolo, para eles poderem se alimentar, a família deles. E o anjo falou: você vai ajudar o teu povo a se salvar, né? Porque o Senhor vai te ajudar. E aí, Gideão foi fazer prova com Deus. Olha, se realmente o Senhor é comigo, eu vou fazer 2 provas contigo, né? Então, a primeira prova foi o quê? Rogo, aqui no capítulo 6, versículo 18. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha e traga o meu presente e ponha perante ti. E disse... Aí o anjo falou, né? Eu esperarei até que voltes. Então ele quis oferecer uma oferta, né? Eu vou te dar um presente, então fica aqui. Aí o Gideão foi, preparou. Olha, Gideão tinha comida escondida, tá vendo? Gideão tinha comida, preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha, ou seja, uma medida de farinha, fez um bolo e tal, e fez tipo um churrasco lá pro anjo, né? E aí colocou lá. Aí o anjo de Deus disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-os sobre essa penha. E aí ele colocou em cima da pedra, que é penha, né? Em cima da pedra. E aí o anjo estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu nos seus olhos. Então o Senhor recebeu o sacrifício de Gideão. Aí ele teve certeza, olha, realmente é o anjo do Senhor, porque o anjo tinha falado, né, aqui no 16, capítulo 6, versículo 16, o anjo falou, e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Gente, os midianitas eram muita gente, muita gente, milhares e milhares de pessoas que era contra o povo de Deus. Como que um homem
ia ferir milhares e milhares de pessoas como se fosse uma outra pessoa, sabe? Para você ver como Deus é muito poderoso. Então aí foi a primeira prova, né, que ele fez. Se o Senhor realmente me dá um sinal de que realmente é o Senhor que está falando comigo. E aí ele fez essa comida e o Senhor recebeu, né? Aí ele, ai, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Meu Deus do céu, eu vi um anjo. Aí o Senhor falou para ele, né, aqui no 23, capítulo 6, versículo 23. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, você não vai morrer. Porque nessa época aqui, gente, quem visse o anjo do Senhor, a glória de Deus, assim, despreparado, morria, entendeu? Tinha que estar muito, super preparado para ver um anjo, um ser celestial. Aí ele falou, aí ficou com medo, meu Deus, eu vou morrer, porque eu tô em pecado, né? Mas o Senhor falou, não tem medo, você não vai morrer. Aí começou a primeira, o Senhor começou a treinar Gideão, porque o Senhor, ele treina a gente, né? Gideão edificou um altar, né? E chamou o nome daquele lugar, né? Ele chamou o Senhor é Paz, né? O nome do altar que ele fez ali. Porque ele teve paz, né? Que o anjo falou, não temas, paz seja contigo, você não vai morrer. Aí o Senhor falou assim para ele, na mesma noite, né? Naquele dia, e anoiteceu, o Senhor falou com ele, ó, toma o boi de teu pai, né? Você vai pegar um boi novinho de 7 anos, e você vai derrubar o altar de Baal, que é do teu pai. Então o pai de Gideão, ele havia se corrompido. Ele não estava mais adorando a Deus, porque o Deus que a gente serve, era o Deus dos avós, dos bisavós, dos tataravós do pai de Gideão. Só que aí ele tinha se corrompido e estava adorando Baal, que é outro Deus, né? E aí tinha lá o altar, né? Aí o Senhor falou, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, em um lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então o Senhor falou, você vai derrubar o altar do seu pai e você vai procurar um lugar conveniente, um lugar apropriado, que não é em qualquer lugar, que a gente deve adorar o Senhor, montar o nosso altar em adoração, né? E você vai fazer ali um altar para mim. Aí o Gideão chamou 10 homens para ajudar ele a fazer, né, essa empreitada. Aí, ó, sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, os homens daquela cidade não fez de dia, mas eles fizeram isso à noite, que eles ficaram com medo, né, porque durante o dia tá todo mundo acordado, todo mundo ia ver. Aí, de noite, de madrugada, eles foram lá, derrubaram o altar, que estava no pé do bosque, acho que estava no pé de uma árvore, eu não sei como que funcionava, né? E aí no segundo altar, no novo edificado, né? Aqui no capítulo 6, versículo 28, bem no finalzinho fala assim, ó, e o segundo boi foi oferecido no altar de novo, edificado, entendeu? Aí alguém viu e falou assim, quem fez isso? Quem foi que fez isso? Olha só o que fizeram com esse altar, derrubaram o altar e tal. Aí ficaram bravos, foi falando. Aí cresceu o burburinho. Aí foram e descobriram, foi Gideão, filho de Joás. Foi ele que fez isso. Aí os homens daquela cidade disseram a Joás, pai de Gideão, né? Tira pra fora o teu filho para que morra, pois ele derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. E aí o pai de Gideão falou assim, contendereis vós por Baal? Livrar-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Aqui ele está querendo dizer o quê? Olha, se realmente Baal é Deus, ele mesmo vai matar meu filho. Não precisa vocês virem atrás dele.
Se Baal realmente for poderoso. Porque o pai de Gideão sabia que Baal não era poderoso o suficiente como Deus deles, de verdade, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, né? E aí eles ficaram com raiva, o povo da cidade, né? E mudaram o nome de Gideão, colocaram o nome de Gideão de Jerubbaal, como se fosse um apelido, sabe? Olha, a partir de hoje seu nome vai ser Jerubbaal. Por quê? Que Baal vai contender contra você, pois você derrubou o altar de Gideão. Baal vai pegar você. Baal vai matar você. Ah, tá bom. Como se Baal fosse um Deus de verdade, né? Os midianitas amalequitas queriam atacar o povo de Deus novamente. Então eles se juntaram num vale, que era um campo muito grande, um lugar chamado Jizreel, né? Jizreel, que é 2E e o L, e é com Z também. Jezreel. Se juntaram nesse lugar que eles iam atacar de novo o povo de Deus. Porque o povo de Deus agora, eles haviam se humilhado, né? Eles tinham os bosques e tudo, mas eles haviam se humilhado, tá? Tanto que o pai de Gideão ficou do lado do filho, né? Falou assim, vocês vão contender por Baal? Baal não vai livrar vocês. E eles ficaram com raiva e queriam atacar. Aí o Espírito do Senhor, aqui no 34, capítulo 6, versículo 34, fala assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Nós temos que estar revestidos, gente. Porque o nosso inimigo não são mais as pessoas. Nessa época aqui, eram pessoas os inimigos. Podia matar com espada, com lança, com arco e flecha. Hoje em dia, nossos inimigos são espirituais. Como que a gente vai vencer eles? Se revestindo, jejuando, orando, vigiando para não pecar contra Deus, né? É verdade. E aí, Gideão tocou a buzina e as pessoas se juntaram após ele e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros a Aser e a Zebulon e a Naftali e saíram-lhe ao encontro. Então veio muita gente também e disse Gideão a Deus: se há de livrar Israel por minha mão como tem dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre a terra, então conhecereis que há de livrar Israel por minha mão, como tem dito. Aqui é a segunda prova. Então a primeira prova foi do anjo que recebeu o alimento que Gideão fez. A terceira prova, a segunda prova, aliás, foi essa aqui. Ele ia pegar um novelo de lã, sabe lã? Um bolo dele assim de lã, que dá pra fazer roupa, né? Cachecol, que dá pra fazer, o que mais? Chapéu, luva, né? No frio. Ele ia colocar num lugar chamado eira, que é onde eles pisavam os grãos, né? Onde eles torravam os grãos. Então, quando viesse o orvalho da noite, porque o orvalho é como se fosse uma chuva bem fininha, um sereno, que toda madrugada acontece. Toda madrugada acontece esse orvalho. E aí, o orvalho, a prova era, o orvalho não ia molhar nada. Tipo, não ia cair o orvalho só ia cair em cima do novelo. Aí, para saber se realmente era Deus que está com ele, né? Ele fez essa prova, a segunda prova. E aí, quando foi no outro dia de manhã, eles foram dormir. Quando foi no outro dia de manhã, Gideão levantou cedinho e foi lá olhar. E realmente, do jeito que Gideão tinha pedido, o Senhor fez. Porque Deus, Ele ouve a nossa oração. Ele ouve. Aí Gideão falou assim: agora vamos fazer ao contrário, Senhor. Aí aqui no capítulo 6, versículo 39, e disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo, que é o novelo lá, né? Rogo-te que só no velo haja secura e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura e sobre toda a terra havia orvalho. Então, na primeira prova, ele queria saber se realmente era Deus que estava falando com ele. E ele preparou aquela comida, o anjo recebeu. Na segunda prova foi a prova do velo, né, de lã, que é só o velo que estaria molhado e em volta seco.
E aí no outro dia, que ele levantou de madrugada, que ele ficou curioso, que a gente é curioso, né, pra saber, meu Deus, não vejo a hora de ir lá. Então ele foi, apertou o velo de lã, gente, que saiu um copo d'água, de muita água que tava ali, porque todo orvalho que era pra estar na terra estava só ali, então tinha muita água mesmo. Então quando ele levantou o negócio já tava pingando de tanta água, né? E aí a terceira prova seria ao contrário, todo ao redor estaria com orvalho e o velo estaria sequinho da Silva. E realmente estava seco. Gente, você pode fazer prova com Deus. Se você teve um sonho, se você teve uma visão, se você acha que viu um anjo, se você acha que teve uma impressão de que ouviu uma voz, faz prova com Deus. Se tem alguém falando alguma coisa pra você, se você ficar na dúvida, ai, será que é Deus? Será que eu posso mesmo? Será que é isso mesmo? Faz prova. Gideão fez 3 provas. 3 provas. Entendeu? Você pode fazer. Você pode fazer prova com Deus. O Senhor mesmo fala, fazer prova de mim. Fazer prova de mim não é só referente à oferta, dízimo, não. É referente, sabe o quê? Pra gente não ser enganado, porque o espírito do engano, ele está solto aí na terra enganando todo mundo. Aí tem pessoas que é crente, né? Que acha que é Deus que está usando ele, mas não é o espírito do engano, porque ele faz igualzinho o Senhor. Não é 100% igual, mas é uma porcentagem muito grande. Olha só, o inimigo tá furioso que eu tô falando isso pra vocês, tanto que meu rádio tá desligando toda hora. Meu rádio não tem problema, gente, não tem. Acabou de desligar, eu acho que é a terceira ou a quarta vez que desligou, mas eu não tô nem aí. Eu não quero nem saber, eu vou continuar falando. Então, você tem que fazer prova com Deus, tá bom? Faça a prova com o Senhor, Ele se agrada. Ele quer que a gente seja íntimo dele. Pra gente ser íntimo de uma pessoa, você estuda aquela pessoa. Você vai estudando até você conhecer ela. Para você conhecer bem ela, aí sim você é íntimo daquela pessoa, porque você conhece tudo. Você sabe o gosto da pessoa, você sabe o que a pessoa não gosta, você sabe como agradar a pessoa, né? Isso se chama intimidade. Para ter intimidade com Deus, você precisa conhecer Ele. Como que a gente conhece ao Senhor? Por meio da sua palavra, tá bom? Então Gideão fez 3 provas com o Senhor. E aí, no outro dia, de madrugada, eles estavam acampados num lugar chamado Arote, né? Se acamparam junto à fonte de Arote. E o Senhor falou assim: ah, Gideão, tem muita gente aí com você, viu, Gideão? Não sei não. Porque pra Gideão, quanto mais pessoas, melhor, né? Porque, claro, gente, como que você vai pra uma guerra só com um pouquinho de gente? O exército inimigo vai vencer você rapidinho, né? Porque só tem um pouquinho de gente. E ali, o Senhor sondou o coração das pessoas, porque Deus é o coração, né? Deus é o coração. Falei, não sei não, esse povo aí tá estranho, hein, Gideão? Então tinha 30... Deixa eu ver aqui quantas pessoas realmente estavam. Tinha 32 mil pessoas de guerra para ajudar Gideão a vencer a batalha, né? Aí o Senhor falou assim: não, Gideão, tem muita gente aí. Vamos provar esse povo, Gideão. Vamos lá. Você vai falar sim, se realmente quem tiver com medo, né? Que sempre tem os medrosos, né? Quem tiver com medo, manda voltar. Aí Gideão gritou. Gideão gritou bem alto, desse jeito: quem for covarde, pode voltar. Quem tiver com medo, pode voltar para trás. Por que Gideão falou isso? Porque o Senhor pediu, que Gideão só fazia o que o Senhor mandava. Aí o Senhor falou assim: olha, tem muita gente aí com você, e se eu deixar esse povo ir todo com você, eles vão falar assim: ah, porque o nosso exército é o melhor, nosso exército é o maior. E não ia glorificar o nome do Senhor, entendeu? Então o Senhor falou: grita aí, Gideão, desse jeito. Aí Gideão gritou: quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade.
Aí você acha que alguém voltou? Voltou um montão de gente. Voltou 22 mil pessoas. 22 mil pessoas. Tinha 32 mil pessoas. Se voltou 22 mil, quantas ficaram? Quem é bom em matemática aí? Deixa eu ver. Ficaram 10 mil homens. Tinha 30, tirou 12. 32, tirou 12, 10, né? Então ficou com 10 mil pessoas. Aí o Senhor ficou olhando. Sei não, hein, Gideão? Ainda tem muita gente. Vamos para a segunda prova. E aí você vai fazer assim, Gideão. O Senhor foi instruindo a Gideão, porque o Senhor instrui a gente como que a gente deve guerrear, entendeu? Como que Ele instrui a gente nos dias de hoje? Olha, faz uma campanha de jejum, lê a minha Bíblia, lê o Salmo 91, você vai fazer a campanha do Salmo 91, você vai fazer a campanha, enfim, entendeu? É assim, Deus instrui a gente como fazer, você vai obedecer, você vai jogar todos esses brinquedos aí que não me agradam fora. É assim que Deus prepara a gente para as batalhas, entendeu? Porque nós somos soldados de Cristo, nós somos soldados do Senhor. Então, nessa segunda prova, o Senhor falou assim: ó, Gideão, faz o seguinte, você vai levar esses homens aí, esses 10 mil homens que restaram, e você vai pedir para eles beberem água, e você vai observar a forma que eles bebem água, tá? Aí o Senhor foi falando com ele, instruindo ele. Aí ele: vamos, gente, lá pro rio beber água. Aí levou ele. Aí o Senhor falou assim, ó: qualquer que lamber a água, igual o cachorro faz, sabe como o cachorro bebe água? Ele fica lambendo, né? Aí esse vai colocar de um lado, e todo aquele que se abaixar de joelhos para beber, aí vai colocar do outro lado. Então ele foi observando: esse grupo aqui tá tomando água de joelhos, então você vai ficar desse lado. E esse grupo aqui tá tomando água lambendo que nem o cachorro faz, então você vai ficar desse outro lado. Aí o Senhor falou assim: aí sobrou 300 homens só que lamberam as águas igual o cachorro. Eles tomaram água que nem cachorrinho, assim, lambendo, sabe? Aí eram só 300 homens. Aí o Senhor falou assim: vai ser esses aqui. Esses outros que se abaixaram para beber água, manda eles embora. Tchau, 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 tchau. Eles não estão capacitados, não. Vai ser só esse. Era só 300 pessoas, gente. Tinha 32 mil. Depois, 22 mil foram embora e ficaram só 10 mil. E aí, essa outra prova, só sobraram 300 pessoas. Como que vai vencer um exército inimigo com 300 pessoas? Tem como? Será? Para o Senhor não há nada impossível, não é verdade? Então, vamos ver o fim dessa história. Aí, quando foi na mesma noite, né, desse acontecido, então foi durante o dia que eles foram tomar água e tal, aí o Senhor já separou 300 pessoas. Aí, quando foi de noite, o Senhor falou assim, estava todo mundo deitado, né? Aí o Senhor falou assim: Gideão, levanta-te, vai até o arraial do inimigo, né? Porque eu vou dar eles na sua mão. E se você não quer descer sozinho, você vai chamar o seu companheiro. O companheiro dele era o colega, tá? Não quer dizer... Aqui fala o teu moço, que era o ajudante. Então era um ajudante, era como se fosse um empregado, assim, entendeu? O nome dele era Purá. Vai com ele também. E você vai ouvir o que os inimigos estão falando. Aí o que você ouvir, a sua fé vai ser aumentada. Foi mais ou menos isso que o Senhor quis dizer, né? Na linguagem de hoje. Então ele chamou Purá. Vamos lá, Purá. Vamos lá curiar o exército do inimigo. Eles foram escondidos, gente, à noite. Imagina se os inimigos vissem a Gideão, porque os inimigos do Senhor sabiam quem era Gideão. Só dele ter sido ousado em quebrar o altar de Baal,
eles já pensaram assim. E outra, esse inimigo conhecia quem era o povo de Deus, sabia quem era o povo de Deus. Que quando eles obedeciam o Deus dele, né? Os inimigos sabiam que quando o povo de Deus realmente obedecia, eles eram fortes. Porque Deus abençoava e esforçava as mãos deles. Aí quando ele chegou lá escondido, bem atrás da tenda, porque eles ficavam em tendas, né, descansando até outro dia. E eles estavam ali, aí eles foram atrás da tenda, escondido, porque estava escuro, bem escuro mesmo, ninguém via nada. E eram muitos inimigos, gente, era muito mesmo. E aí, aqui no 13, capítulo 7, versículo 3, né? Chegando, pois, Gideão, e eis que estavam contando um homem ao seu companheiro um sonho. Então, quando Gideão chegou ali por trás da tenda, eu acredito que seja assim, né? E ele ficou só escutando, bem em silêncio, né? Aí o inimigo tava contando um sonho. Colega, eu quero te contar um sonho que eu tive, né? Eu sonhei que era assim, um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, chegava até as tendas e as feriu. E caíram e a transtornou de cima para baixo e ficaram abatidas. Eu sonhei com esse pão que ele rodava assim ao redor do arraial, né? E acabava com tudo. Aí o outro colega falou assim, no 14: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e a todo este arraial. Entendeu? Então, quando ele contou esse sonho para o colega já soube o que significava, já sabia, ixi, Gideão vai ganhar essa guerra. Olha, a espada dele vai fazer isso, porque o Deus deles está com ele. Na hora que Gideão ouviu isso, ele ficou muito alegre. Meu Deus, ele adorou ao Senhor, que ele ficou muito feliz. Aí ele voltou para o arraial e falou assim: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Ele falou bem alto, bem forte, que ele estava com muita fé. Aí todo mundo se levantou. Aí ele falou assim: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu ao extremo do arraial, será como eu fizer, assim farei vós. Ou seja, do jeito que eu fizer, vocês vão fazer, hein, pessoal? E tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vos tocarei a buzina ao redor de todo o arraial. E direis: pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial ao princípio da vigília da meia-noite. Foi meia-noite, gente, que aconteceu. E aí eles se organizaram ao redor do arraial. Era pouca gente. Tinha muita gente, só 300 pessoas. Mas eles dividiram, né? Num grupo de 100. Então, era 3 grupos de 100. Aí, os 3 esquadrões, que era o grupo de 100, tocaram as buzinas. Olha só a arma deles. Aqui, no capítulo 7, versículo 16, gente. A arma dos inimigos era o quê? Espada, lança, escudo, né? Eles tinham armamento completo de guerra. Olha as armas do grupo que estava com Gideão. Aqui no 16. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhe a cada um, nas suas mãos, buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesas. Olha as armas deles. Não é estranho? Buzina. Quem vai guerrear com a buzina, gente? Vai vir o inimigo assim com a espada e você vai estar com a buzina na mão. O que você vai fazer? E com cântaro. Uns estavam com buzina, outros estavam com cântaro. Na verdade, numa mão uma buzina, outra mão um cântaro com fogo, que era um vaso de barro que tinha um óleo dentro e tinha fogo, né? Tava pegando fogo já. E cada um se organizou, né? E aí tocaram as buzinas e jogaram os cântaros no chão, em volta do arraial do inimigo. E tinha nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, nas suas mãos direitas buzinas que tocavam e exclamavam: espada do Senhor e de Gideão!
E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e gritado, fugiram, gente, eles fugiram com medo, porque eles ouviram um barulho. Por ser um grupo só de 300 pessoas, não deveria ser um barulho muito alto, não é verdade? Mas eles tinham fé, eles estavam ali porque o Senhor estava com eles. Então não importa se você é uma pessoa simples, não sabe falar direito, você é uma criança que não sabe falar direito, mas se você tem fé, o importante é a sua fé e a sua obediência. Porque aqui no 20, no capítulo 7, versículo 20, vai falando como que foi que aconteceu. Assim tocaram os 3 esquadrões, as buzinas e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamaram, espada do Senhor e de Gideão! E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram. Quem fugiu? Os inimigos. Tocando, pois, os 300 buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá, até Bet-sita, até os limites de Abel-Meloá, acima de Tabate. Gente, eles mataram uns aos outros, e o resto que não se matou, que não matou o seu próximo, o seu companheiro, fugiu para outros lugares. Assim, quanto mais longe para eles era melhor de fugir, porque eles ficaram com medo daquela gritaria, daquele barulho. Então os homens de Israel, de Naftali, de Asser, de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas, ou seja, o restante que sobrou, entendeu? Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo, descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Betibara, a saber o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Betibara e o Jordão. Prenderam 2 príncipes dos midianitas, Obed e Zeeb, e mataram Obed na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. E perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças de Obed e Zeeb a Gideão da além do rio. Então eles fizeram toda essa gritaria, porque o povo de Deus... Gente, olha, não tem a história da muralha de Jericó? Você sabe a história da muralha de Jericó? Pois eu vou contar aqui. Eles venceram, derrubaram as muralhas no grito. Então eles rodearam a cidade, ninguém estava com martelo, marreta na mão, não, tinha nada. Só rodearam a cidade por 7 dias. E no último dia eles gritaram forte, gritaram exaltando o nome do Senhor, claro. E a muralha caiu. O grito foi tão forte que a muralha caiu. Depois nós vamos fazer um estudo sobre o poder de Deus, falando sobre o poder de Deus. E aí essa história de Jericó vai estar, né, como referência para provar, mostrar o poder de Deus também no grito. Então, o grito do crente, o que representa? É a buzina, a sua voz, você louvando, você orando, expulsando os demônios, em nome de Jesus, todo mal vai sair de dentro da minha casa, eu vou conseguir obedecer ao Senhor, a palavra de Deus é a sua voz, né? E as tochas acesas é o Espírito Santo na sua vida, você precisa buscar o Espírito Santo, tá? Então, nós temos um estudo sobre o Espírito Santo, procura na playlist de estudo, que você vai ver o que fazer para buscar o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo é que mantém a nossa lamparina acesa. Nós temos uma lamparina espiritual. Pede para o Senhor te mostrar em sonho para você ver. Você vai ver, o Senhor vai mostrar para você a sua lamparina. E você vai ver se ela tem fogo ou não. Se ela não tiver fogo, ai, viu? Você precisa se encher do Espírito Santo para você vencer os inimigos, tá bom? Então aqui eles venceram os inimigos gritando, e porque eles tinham fogo nas mãos, né? Dentro das vasilhas de barro, dos vasos de barro. Então essa história é pra gente ver que não precisa de armas, não precisa, precisa só da sua fé. Você precisa estar cheio do Espírito Santo e ter muita fé. Está firmado na palavra do Senhor, lendo a Bíblia, entendeu?
que você vai conseguir vencer os inimigos. A frieza, o desânimo. O que é frieza espiritual? É você, quando ajoelha para orar, dá um sono, aí você começa a bocejar, aí de repente você se lembra do filme que você assistiu, do desenho, aí você fica com vontade de assistir de novo, que já aconteceu isso comigo. Isso é frieza espiritual. Eu tava morrendo espiritualmente, sabe? Eu tava tava na UTI, sabe quando a pessoa tá tão ruim que vai parar na UTI? Era desse jeito, mas Deus teve misericórdia de mim, porque eu insisti. Falei, o quê? Eu tenho que acordar, não posso ficar nisso, gente. E o Senhor me despertou e me ajudou, porque eu insisti, você tem que insistir, tá bom? Então essa foi a nossa história de hoje. Um beijo no seu coração e até a próxima.